Beleza, o Vini confirmou, tá na escuta. Noemi tá escutando, beleza. Thiago também deu ok. Legal. Aí já tá dando uma audiênciazinha boa, né? Já tá legal. Para mim já é sucesso. Oh, para mim, muito mais ainda. Estou O aprendendo. Ó, Stephanie pessoal, também confirmou. isso. Pessoal que está entrando agora, então, essa atividade, ela surgiu de um convite do professor Neto, devido à minha curiosidade, que eu estou sempre tentando aprender alguma coisa. Então, o Neto me convidou para uma aula de geofísica, né? Podemos dizer assim, né, Neto? Exatamente. Nós estamos chique, hein? E, Chique demais. e aí, então, a gente foi, ao longo da semana, eu e o professor Neto, nós fomos combinando e formatando a nossa aula até chegar nesse momento. E para quem está entrando, eu vou repetir e vou falar algumas vezes também, que, de acordo com o PET, volume 2 de Geografia, nós não estamos, nesse momento, no PET, volume 2, estudando o sistema métrico decimal, mas ele vai ser importantíssimo para nós trabalharmos cartografia, que é o conteúdo mais complicado, se é que eu posso dizer assim, para a geografia do primeiro colegial. Então, essa aula, acredito que ela vai ajudar muito a gente futuramente, quando possivelmente a gente regressar, ou a gente não sabe o conteúdo do próximo PET, pode ser que seja cartografia, então aí a gente já vai estar melhor preparado. Ok. Bom, pessoal, 8h20, hoje o professor Adalto e eu vamos começar a discutir o que a gente tinha programado com vocês. Aí eu queria lembrar, primeiro agradecer a participação de todo mundo que está online, isso é muito positivo, eu acho uma autonomia muito importante de vocês, alunos, que reservou esse tempo para poder estar online aqui com a gente. Então, gratidão por isso, gratidão ao professor Adalto, que já é um super parceiro de conteúdos e de discussões aqui comigo. Queria dizer também, pessoal, que se vocês tiverem dúvida no que a gente for comentando com vocês, que vocês mandem a pergunta aí no chat que eu lanço aqui na nossa visualização aqui e comentamos a sua dúvida, tá ok? Isso a qualquer momento. Encarem isso daqui como se fosse uma sala de aula tradicional, tá bom? Pessoal, vamos falar então sobre sistema métrico decimal. E eu queria lembrar para vocês que sistema métrico decimal ele é um conteúdo interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas vão se usar, vai valer mão desse conteúdo para poder justificar algum conhecimento, ok? Especificamente do sistema métrico decimal, tem muita coisa que a gente pode comentar, mas especificamente vamos falar de unidades de comprimento, porque essas unidades de comprimento têm uma aplicação muito relevante na cartografia e também, claro, na física. Se você já fez as atividades do PET, se você acompanha os meus vídeos, em diversos momentos a gente está comentando a respeito de alguma coisa que você precisa medir o comprimento para ter uma informação, ok? A respeito do que a gente vai comentar nesse nosso encontro de hoje, eu posso dizer para vocês que nós temos 4 tópicos relevantes. O primeiro é um comentário a respeito de unidades fundamentais. Essas unidades fundamentais é o que vai dar subsídio para você continuar o seu conhecimento do sistema métrico. O segundo momento, eu vou comentar sobre os principais prefixos. Provavelmente, nesses prefixos, você já ouviu em algum momento anterior, mas eu só vou justificar qual é a relação desse prefixo com um determinado valor numérico. No terceiro momento da nossa aula, é sobre múltiplos e submúltiplos do metro. E também está reservado um último momento, super interessante, super importante, que é com exercício e aplicações das discussões. Ok?
Ó, a Júlia apareceu aqui, dando um bom dia, confirmando que está escutando. Ok, Júlia. Pessoal, introdução a que Adalto e eu pensamos a respeito desse conteúdo, porque vocês sempre se perguntam, e algo que eu e o Adalto acham super pertinente, para que a gente vai utilizar determinado conteúdo? Então, aqui nessa tela, a gente está propondo a seguinte situação para vocês. Imagine a seguinte situação. Você e o seu best friend forever estão participando de um projeto da escola Professor José Inácio, chamado Corrida Orientada. Vocês estão no meio de um parque ou de um clube e possuem apenas um relógio, uma bússola e um mapa para chegarem até o final dessa aventura. Quais conhecimentos vocês vão precisar? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que essa situação que estou propondo aqui para vocês, ela é uma situação real. Ela é um projeto da escola. Isso não foi imaginado. A gente tem um projeto dessa maneira que, infelizmente, nesse contexto atual de pandemia, a gente não está executando. Então, tudo que a gente vai comentar aqui com vocês a respeito de conteúdo, de números, de unidades de medida, de sistema métrico decimal, tem uma aplicação tanto na geografia quanto na física também. Pode comentar. A questão da matemática e da física, no caso da corrida orientada, ela é extremamente importante, porque se o aluno não tem noção das distâncias, da escala, ele não sabe qual é a distância que ele terá que percorrer. Então, tem uma situação que eu relato muito na sala de aula, que é sobre aquele aluno que está muito bem preparado fisicamente. Tem alguns alunos aí no José Inácio que tem apenas 2 aulas de educação física, mas ele consegue, por incrível que pareça, ter aí umas 4 aulas na semana, né? Então, ele fica jogando bola o dia todo e está bem preparado fisicamente. Aí ele presta atenção às aulas de geografia, então ele aprendeu que o Sol nasce a leste, né, que a agulhinha da bússola aponta sempre para o norte geográfico, né, que o norte físico é diferente, e aí ele chega lá todo empolgado, lá na corrida de orientação, pega o mapa, tira a direção corretamente, né, e sai correndo a 1000 por hora. Depois dos 5 minutos de corrida, e de quase 1 quilômetro percorrido na direção correta, ele percebe que ele não está encontrando o ponto que ele tinha que passar. Por quê? Porque o ponto ficou a 800 metros atrás. É justamente porque ele não olhou no mapa a proporção entre o tamanho real da área que ele está e a sua representação gráfica no mapa. Então, isso daí é uma das coisas que mais ocorre. O aluno erra o ponto porque ele passou do ponto. Entendi. Interessante. É o famoso logo ali, né? Você pergunta para a pessoa onde está o ponto de referência. É logo ali. Você vai ver o logo ali, tá? O ali do mineiro. Né? Exato. Então, a questão da proporção ela é extremamente relevante na geografia, na matemática e também na física. Aí no caso... Maria Eduarda está mandando um bom dia aqui para gente. Bom dia. É o seguinte, a Maria Eduarda... agora estou vendo aqui. Eu estava dizendo sobre a questão da proporção, né? Lá, a escala é de 1 para 7.500, né? Então, a escala no mapa ela é dada sempre em centímetros. Então, no caso do Parque do Sabiá, 1 centímetro vale 7.500 centímetros na realidade. Que vai convertendo para metros, que a gente vai ver aí logo para frente, vai dar 75 metros. Então, uma distância de 2 centímetros, que deve dar aí, o equivalente ao nosso polegar direito, aí, aproximadamente, ela vai estar representando 150 metros. Então, essa proporção é que o aluno tem muita dificuldade na cartografia para estar fazendo. Tranquilo, né? Beleza. Pessoal, comentando com vocês, então, unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, que é algo que sempre... o seu material lá da física, do PET, ele relata que é o Sistema Internacional de Unidades. Eu separei aqui para vocês, só para comentar brevemente,
diversos conceitos da ciência que a gente tem uma unidade de medida especificando, tá ok? Nós temos o comprimento, medido em metro, o símbolo é M, a massa é quilograma, ok? O símbolo é kg, unidade de tempo é o segundo, e o símbolo do segundo é o S. Nós temos também corrente elétrica, medida em ampere. Ampere é sobrenome de cientista. O símbolo é um A maiúsculo. Na química, é muito comum nós trabalharmos quantidade de matéria, como sendo o mol, e o mol, o símbolo dele é o próprio mol, não tem abreviação. No segundo ano do colegial, vocês trabalham muito com a física na parte térmica, então nós temos a temperatura, que vai ser medida em Kelvin. O Kelvin, o símbolo é o K maiúsculo. E nós temos também a intensidade luminosa. A intensidade luminosa é utilizado como a candela. Candela, ok? O símbolo é CD. Alguns materiais que você compra vêm com a intensidade luminosa medida em lumens. É bastante comum também, embora não seja do Sistema Internacional de Medidas. O que eu quero que vocês entendam dessa apresentação aqui de várias unidades de medida é que o nosso foco na discussão hoje vai ser a respeito de comprimento. Então, o centro, o foco da nossa discussão é sobre o metro. Comentando a respeito dessas principais medidas, desses principais prefixos, ok? A gente tem vários e vários e vários. Eu separei aqui alguns que são bastante comuns da ciência. O giga. O giga é simbolizado por um G maiúsculo. O símbolo dele é o G maiúsculo. O que o giga tem de relação com um fator numérico? O giga, ele representa 1 bilhão. Por exemplo, você já ouviu falar com certeza na parte da informática, de gigabyte. O que é o gigabyte? São bilhões de bytes. Certinho? O mega. O mega, ele é também um prefixo simbolizado pela letra M maiúsculo, e ele representa numericamente milhão, 10 à sexta, ok? O que você já ouviu falar? Por exemplo, megabyte. Megabyte são 1 milhão de bytes. Ou a respeito de megawatts, que são fatores de produção de energia das usinas hidrelétricas. Determinada usina produz tantos megabytes ou tantos gigabytes. Então, eles estão falando de milhões ou bilhões de megawatts, perdão. Megawatts, que é a produção de energia. Ok? Hein, Neto? E só pegando o gancho aí, do Sim. Mega, a gente usa na geografia o conceito de megalópolis, que é legal. Aquele centro urbano que atingiu cerca de 1 milhão de habitantes, ou mais. Perfeito. Né? Legal. Tem também o quilo, ok? Esse quilo aqui, pessoal, não é o quilo de carne. Quando a gente usa a palavra, o conceito de quilo, na verdade, a gente quer se referir a uma determinada massa. Então, o correto cientificamente seria pedir: moço, me dá 1 quilograma de carne, e não 1 quilo. 1 quilo quer dizer apenas, como está aqui na nossa apresentação, o quilo simbolizado pela letra K minúsculo, tá? Ele significa apenas 1000. Então, a rigor, pessoal, olha que interessante a gente conhecer esses prefixos. Se você pede 1 quilo de carne, você está pedindo 1000 carne. Mas se você pede 1 quilograma de carne, você está pedindo 1000 unidades de grama de carne, que cientificamente é o mais correto, ok? Mas entenda, não estou pedindo para você parar de falar 1 quilo de carne, ok? A gente já entende o que isso quer dizer, mas cientificamente a informação completa teria que ser quilograma, ou seja, o prefixo seguido da unidade de massa, que seria grama, ok? Ou, no nosso caso, como a gente vai ver no próximo slide, quilômetro, que seria 1000
do quilo mais o metro, 1000 metros. Nós também costumamos trabalhar com hecto. O símbolo é um H minúsculo. E a relação que o hecto tem com um número, com um algarismo, é 10 ao quadrado, ou seja, 100. 100 unidades. Tem também o prefixo deca. O deca, o símbolo é DA, minúsculo. E a relação numérica dele é 10 elevado à primeira potência, ou seja, 10 vezes 1, que é 10. O deci, agora a gente já passa para os submúltiplos. O deci está relacionado com um D minúsculo. É 10 elevado a menos 1. Isso significa matematicamente 1 dividido por 10. O resultado disso é 0,1. Outra relação importante é o centímetro. No caso aqui é só o centi, né? O centi está simbolizado com a letra C minúsculo, e isso está relacionado com 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, matematicamente, pode ser escrito como sendo 1 sobre 100. E o resultado disso é 0,01. O mili, o símbolo é um M. A relação dele com o número é 10 elevado a menos 3, e isso é igual a 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 vai dar como resultado 0,001. Bom, provavelmente... sumiu a faixinha aqui. E agora aparece o micro. Aqui o micro ele é simbolizado por uma letra grega, que é um U com a perninha puxada. Essa unidade ela é muito utilizada na física, para descrever coisas muito pequenas, como, por exemplo, a dimensão da célula humana. O micro ele está relacionado com 10 elevado a menos 6, ou seja, é o inverso do mega. Se o mega é 1 milhão, o micro é o inverso do milhão. É 1 dividido 1 milhão de vezes. E isso vai dar 0,00001, um número bastante pequenininho. Bom, perceba desse conhecimento aqui sobre os prefixos que nós temos diversas nominações: giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, que vão estar presentes nos diversos conhecimentos de múltiplos e submúltiplos. Algum comentário, Adalto? Não, tranquilo. A observação que eu quero fazer é que se nós tivéssemos na escola aulas de latim e grego, né, principalmente o latim, que a maior parte dessa nomenclatura vem do latim, né, e justamente é o significado do conceito matemático. Se a gente tivesse um entendimento do que quer dizer cada palavra, né, e cada conceito que nós utilizamos, ficaria muito mais fácil para os alunos, né? Entendi, legal. Pessoal, nessa nossa próximo slide aqui, nós temos, então, a apresentação da unidade fundamental. Como eu disse lá no segundo slide, esse daqui é o fundamento da nossa discussão, ok? A discussão é a respeito do metro, que é a unidade fundamental de comprimento. E a partir do metro, quero que vocês entendam, então, que nós teremos múltiplos, ou seja, falando de unidades que são maiores do que o metro, e nós teremos também submúltiplos, ou seja, fazendo divisões que são menores do que o metro. É muito comum nós trabalharmos alguns múltiplos e submúltiplos. Dos múltiplos, é comum a gente trabalhar o quilômetro, que é bastante famoso. O símbolo, então, vai ser km, o K de quilo, o M de metro. Hectômetro, o H prefixo e o M de metro. O decâmetro, DA de prefixo, M de metro. Então, aqui nós temos 3 múltiplos bastante famosos, ok? A respeito dos submúltiplos, separamos também 3 para vocês trabalharem.
O decímetro, o prefixo é D, e aqui nós temos o metro, decímetro. O centímetro, lembra do centi, o prefixo é C, e agora vem o metro. E também o submúltiplo, conhecido como milímetro, que é a menor divisão que você tem na sua régua escolar. O milímetro é 1 metro dividido 1000 vezes. E o símbolo dele é MM. Ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Dá um ok aí no chat para mim. Pode falar, Adalto. Aí, uma curiosidade aí sobre o metro, né? Sim. Tem a ver com astronomia. Do final do século XIX para o século XX, esse problema das medidas, ele era um problema matemático sério, que complicava muito a questão da produção industrial e também da produção de ciência. E aí tinha vários padrões de medida pelo mundo, né? E um dos mais utilizados, por exemplo, foi a polegada, que era justamente a medida aqui dessa dobradurazinha do nosso polegar, né? Então, que ia até a ponta do dedo, dá mais ou menos 2,54 centímetros, não é isso, né? Exatamente, perfeito. E aí, quem resolveu essa questão da dificuldade de medida, porque a polegada, qual que seria a dificuldade? Medidas muito grandes, né? Então, você medir a distância entre duas cidades em polegada, era algo muito subjetivo para a pessoa entender. Ou então algo muito pequeno, que aí a gente, na mecânica, vê muito o tamanho das chaves, né? Ah, fulano, pega lá a chave 7/8 para mim. Então, seria 7/8 de uma polegada. Aí você teria que trabalhar com fração e tudo, né? Então, para quem não tem esse conhecimento, a pessoa simplesmente ela entendia que aquela chave era 7/8 porque estava escrito lá no cabo da ferramenta. Aí, se não me falha a memória, você me corrige aí, foi o Delambre, né, que era um francês, que ele quis criar um novo padrão. Lógico que ele não inventou isso sozinho, tinha uma equipe que estava trabalhando em cima dessas questões das medidas, e aí, como que ele iria criar um novo padrão que não fosse baseado em nada que já era conhecido da natureza do ser humano, porque a maior parte das medidas, elas vinham das medidas aí do corpo humano, né? Exato. A medida de pé, a medida de polegada, e outras, a braça, né? Então, e outras mais. Aí ele calculou, astronomicamente falando, o arco imaginário do Polo Norte até a linha do Equador. E dividiu isso, se não me falha a memória também, em 10 milhões de partes iguais. E aí ele tirou o método. Né? Perfeito. Era para ele criar um padrão que não fosse baseado em nada conhecido até aquela época. E aí, voltando aqui para a nossa telinha da aula, só para lembrar para os meninos aí, quando a gente fala de múltiplos, nós estamos trabalhando com a multiplicação do método, né? E quando a gente fala dos submúltiplos, nós estamos trabalhando com a divisão do método, só para o aluno entender, né? Então, quando eu estou trabalhando com múltiplo, eu tenho lá, por exemplo, o decâmetro, que é 10 vezes o metro, o hectômetro, 100 vezes o metro, né? E o quilômetro, 1000 vezes o metro. E quando a gente passa para os submúltiplos, eu estou pegando lá o decímetro e estou dividindo ele em 10 partes iguais. Estou pegando o metro, perdão, e estou dividindo o metro em 10 partes iguais e tenho o decímetro. Depois eu peguei o metro, dividi em 100 partes iguais, né? Em 100 frações de mesmo tamanho, o centímetro. E depois o metro dividido por 1000 partes iguais, que é o milímetro. Tranquilo? Exatamente, perfeito. Pessoal, então, seguindo aqui os nossos comentários, vamos falar agora que está apresentado para vocês os prefixos e a nossa unidade fundamental, que é o metro. Vamos trabalhar algumas transformações para que isso sirva de exemplo para vocês. Observe a seguinte transformação. Transforme 16,584 hectômetros em metros. Então, você tem aqui um número aleatório escolhido por mim, pelo professor Adalto,
hectômetros em metros. Poderia ser qualquer outro valor, mas seguindo esse aí de exemplo, eu quero que você perceba, então, que existe uma regra básica para você, ou seja, uma tabelinha para você poder consultar e fazer isso de uma maneira mais automática, sem correr o risco de errar nesse raciocínio que é tão elementar. Bom, se você quer fazer a transformação de uma medida para outra, consultando essa relaçãozinha, agora que nós já sabemos que todas essas medidas elas se relacionam com algum valor maior ou menor do que o metro, você tem que fazer o seguinte raciocínio. Passando de hectômetro para metro, nós estamos nesta medida e queremos caminhar para essa medida fundamental. Eu quero que você perceba, então, aluno, que o hectômetro ele é maior do que o metro. De que maneira? Esse hectômetro aqui, ele tem 100 vezes o metro. Como que eu sei que é 100 vezes? Que um hectômetro tem 100 vezes o valor do metro? É porque cada vez que a gente transforma, passando de hectômetro para decâmetro e depois para metro, você tem aqui saltos de 10 em 10, como está indicado aqui na tabela. Então, é o que você vai ter que fazer para poder passar para metro. Querendo saber que esses 16,584 hectômetros em metros, então você vai ter que fazer a multiplicação do valor fornecido primeiro por 10 e depois por 10 novamente até chegar no metro. Provavelmente você, aluno, já deve ter se deparado com essa tabelinha de transformação lá no seu ensino fundamental. Caso não tenha contato com isso antes, e isso seja o seu primeiro contato, você pode fazer indicar a sua dúvida aí no chat que o professor Adalto e eu nós vamos comentando. Mas, pessoal, está claro até aqui o que a gente está fazendo com vocês? Essa tabelinha, Neto, quando a gente vai trabalhar na sala de aula, nós utilizamos muito o termo, quando a gente vai multiplicar, acrescentar zeros, né? Ou cortar zeros quando a gente vai dividir. Perfeito. Então, tem muito aluno que faz uma confusão e a gente, muitas vezes, esquece de falar, ou às vezes até no momento que a gente explicou, o aluno não prestou atenção, isso é normal, às vezes a gente se distrai, né? E depois, quando ele vai fazer o exercício, ele tem dificuldade quando é um número que tem valor decimal, né? Igual esse 16,584 hectômetros, né? Ele é um número fracionado. E aí o aluno, quando tem que fazer a divisão, né? Se eu fosse transformar para quilômetro, por exemplo, né? Aí a gente andaria para uma unidade de medida que é 10 vezes maior, então eu teria que dividir por 10. E aí, quando a gente fala de cortar casas, a gente vai lá no quadro e faz um cortezinho no 6, por exemplo, e parece que a gente jogou o 6 fora. Na verdade, a gente está dividindo por 10. Né? Exato. Então, aí, se fosse para quilômetro, aí fazendo uma divisão por 10, ia para 1,6584. Né? Perfeito. Bom, pessoal, então, para transformar hectômetros em metros, são duas posições para a direita, ok? Então, estamos aqui e temos que caminhar duas posições para a direita para chegar no metro. Então, devemos multiplicar por 100. Ou seja, o 100 é duas multiplicações por 10. Duas multiplicações por 10. E aí você chega na representação do metro. Como que ficou isso? Esses 16,584 hectômetros, multiplicando duas vezes por 10, vai virar essa representação em metros. 1.658,4 metros. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas em vez de acrescentar zeros à direita do número, o que aconteceu aqui foi que essa vírgula, ela caminhou duas casas para a direita,
que é exatamente o que a gente precisa fazer na multiplicação por 10. Ela andou 2 casas para a direita, ok? Transformando o 16,584 em 1.658,4, e agora a representação que a gente precisa, metros. Pessoal, entendeu? Tem alguma dúvida? Os alunos estão caladinhos. Pessoal, quem tiver dúvida, se quiser que a gente repita alguma parte do que foi falado, manda no chat aí para nós que a gente repete, porque como aqui a gente não tem um contato visual com vocês, igual seria na sala de aula, então, às vezes, na sala de aula o aluno levanta a mão, ou então você olha, né, pela expressão facial do aluno, você vê que às vezes ele não está entendendo nada, aí você fala, fulano, né, alguma dúvida? Então, se caso for necessário, só coloca aqui, professor, explica de novo a parte tal, que aí a gente volta, tá bom? A gente volta. Neto, tá show de bola o que você está falando aí, a sua explicaçãozinha, você tá um excelente professor de matemática, viu? Tamo junto, Adalto. Tamo junto. Ó, a Stephanie comentou que está conseguindo acompanhar. Obrigado pelo retorno, Stephanie. A Ariadne também comentou que está conseguindo acompanhar. Que bom, pessoal. O resto da turma está conseguindo aí, o pessoal que está conectado está conseguindo acompanhar. E aí, pessoal, a gente passa para a nossa primeira atividade, que é vocês fazerem uma conversão para centímetros. Essa conversão para centímetros, lembrando, utilizando aí a nossa colinha, que é a tabela aqui, para fazer a transformação, ok? É sugerido, então, para que vocês coloquem aí nos comentários, convertendo 10 metros para centímetros. Que resposta que vai aparecer aqui, pessoal? Coloca o resultado no chat para nós. Põe o resultado aí no chat. O que vai aparecer aqui de resultado? Convertendo 10 metros para centímetros. Dou-lhe uma. Quem dá mais, dou-lhe duas. Ô, Neto, eu coloquei um bom dia lá para a Ana Clarissa, que ela foi, acho que a entrada mais recente aí no nosso chat, viu? Seja bem-vinda aí, Ana. Sim. Bom dia, já tem uma respostinha aqui. Galera, temos uma aposta aqui, ó. O Diogo está dizendo que vai aparecer ali para a gente 1.000 centímetros. Legal, Diogo. Obrigado por compartilhar aí o que você está pensando. Mais alguma resposta, pessoal? Stephanie postou que vai aparecer 1.000 centímetros ali na transformação. Noemi também apostou em 1.000 centímetros. Que legal, tá todo mundo colocando o número seguido da unidade de medida. Assim, eu fico extremamente satisfeito porque é uma coisa chata que eu sempre falo no vídeo. Põe o número, mas põe a unidade de medida na frente. Legal. A Júlia também está postando que vai aparecer 1.000 centímetros. A Fabiana está entrando agora que conseguiu entrar. Oi, Fabiana. Bom dia. Que bom que você está aqui com a gente. Depois que a live terminar, você pode acessar desde o comecinho, tá ok? Mas não tem problema entrar agora, não. O importante é estar participando aqui com a gente. Obrigado pela disposição. Pessoal, e aí, vamos conferir a respostinha lá? Parabéns para quem deu a resposta e acertou, ok? 1.000 centímetros. Show! Ou seja, se nós temos 10 metros, queremos passar para centímetros, então você pegou o 10, multiplicou por 10 e depois por 10 novamente. Então, apareceu mais 2 zeros aqui na frente. Show, pessoal! Parabéns para... Oi, Adalto, pode falar. Queria reforçar a sua observação que você fez da unidade de medida.
Quando eu trabalho com cartografia, antes de entrar em escala, eu faço muitos exercícios com os meus alunos, com os nossos alunos, né, sobre conversão de unidade de medida. E aí, eu sempre bato nessa tecla, porque se o aluno responde apenas 1.000, né, então 1.000 pode ser muita coisa, né? Então, ele tem 1 quilo de alguma coisa. Exato. E no caso de questões de vestibular, que aparece, né, sempre tem nos vestibulares, nos Enems aí, conversão de unidade de medida. Às vezes vai aparecer dentro da área da matemática, ou da física, ou da química, ou da geografia, né, que a gente trabalha em determinados momentos com conversões de unidade de medida. E se o aluno, se for uma questão aberta e ele não colocar a unidade de medida, ele errou a questão, né? Na física eles erram também. Eu sempre coloco o xizinho ou um certo cortadinho lá, porque é importante colocar sempre unidade de medida. Pessoal, acho que tem mais uma conversão para vocês. Vamos converter 1 quilômetro para centímetro. Pessoal que está participando aí, quantos centímetros vai aparecer aqui para a gente na conversão? Essa conversão de quilômetro para centímetro é a que mais ocorre na cartografia. Porque a escala oficial ou numérica, né, que é aquela que é na forma de uma expressão numérica, até vou colocar um exemplo de escala aqui nos comentários do chat, ela é dada sempre em centímetro. Então, como os mapas eles trabalham com áreas muito grandes, né, e o aluno ele olha lá a escala oficial do mapa e ele não consegue entender aquela proporção de distância em centímetros, porque uma coisa é você falar em 100 quilômetros, por exemplo, né? E a outra coisa é você falar dessa distância em centímetros, que daria 10 milhões de centímetros, se eu não estou enganado aqui, que eu estou fazendo cálculo mental, né? Então, o aluno vê lá uma escala de 1 para 10 milhões, ele não entende qual que é aquela distância na realidade. Então, aí ele vai ter que fazer a conversão para quilômetro, que é uma unidade de medida que quase todo mundo tem a noção do que significa em distância 10 quilômetros, né? E aí, quando ele converte, fala, mas então 10 milhões de centímetros, então vai dar lá 100 quilômetros, por exemplo, né? Entendi. Ó, já temos aqui algumas prováveis respostas. Noemi apostou em são 10.000 centímetros. Nós temos aqui também uma resposta da Júlia, que são 100.000 centímetros. Temos aqui uma resposta do Diogo, 10.000 centímetros. Temos também participação da Stephanie, aqui dando 100.000 centímetros como provável resposta. E temos também o Diogo aqui fazendo uma correção, 100.000 centímetros. A Ariadne também participando, 100.000 centímetros. Ó, agora a gente já tem uma diversidade aqui de resposta. Pessoal, convertendo 1 quilômetro para centímetros, então, nós temos que obter 100.000 centímetros. E aí, vamos recorrer à nossa colinha para chegar à resposta certa. Se nós temos 1 quilômetro e queremos converter para centímetros, qual é a quantidade de saltos, ou seja, de multiplicações que nós precisamos fazer, já que o centímetro está para a direita aqui do quilômetro? Então, nós temos que multiplicar a medida dada por 10, ou seja, uma multiplicação por 10, uma segunda multiplicação por 10, uma terceira multiplicação por 10, uma quarta multiplicação por 10 e, finalmente, uma quinta multiplicação por 10. Então, entendam que esse 1 foi multiplicado por 10 5 vezes. E é exatamente por isso que nós temos aqui o acréscimo de 5 zeros, cada um deles correspondendo a uma multiplicação por 10. E aqui a unidade de medida do que você obteve no final. Pessoal, tranquilo até aqui? O Adalto está colocando aqui para a gente um exemplo de escala que vai aparecer em mapas para vocês. O exemplo que eu citei, eu só queria fazer uma correção, porque eu tinha feito o cálculo mental da escala de 1 para 100 milhões, né?
que está aí colocado. Então, essa escala, ela indica que 1 centímetro no mapa equivale a 100 milhões de centímetros. E aí, 100 milhões de centímetros, a gente fazendo a conversão para quilômetro, equivale a 1.000 quilômetros, né? Então, o aluno, ele vê essa escala no mapa, grafada lá no mapa, e ele não tem a noção do que seja 100 milhões de centímetros. Mas quando eu digo, olha, 1.000 quilômetros, né, então aí o aluno fala, ó, dá para ir da cidade X à cidade Y, né? Uberlândia até o sul de Tocantins dá 1.000 quilômetros. Aí, tá vendo? Muito bem. É muita coisa. Nossa Senhora. E eu queria fazer também, já que eu coloquei o exemplo da escala oficial aí, como ela é dada sempre em centímetros, a gente não grafa a unidade de medida nela. Isso é a convenção cartográfica. Então, 1 lá é centímetro, e representa a distância no mapa, e os 100 milhões representa a distância real. Né? Pessoal, continuando então a nossa discussão, os comentários aqui, vamos fazer mais transformações de unidade. Observe a seguinte transformação. Transforme 1.463 decímetro em decâmetro. Bom, é um número aleatório, novamente, ok? Em que nós temos que transformar decímetros para decâmetro. Vem aquela nossa colinha, e isso aqui, pessoal, em provas, por exemplo, da física, eu não teria a menor objeção de colocar isso daqui para vocês relembrarem, ok? O que eu quero é o conhecimento de vocês. Então, recorrendo aqui à nossa tabelinha, à nossa colinha, nós queremos transformar 1.463 decímetros para decâmetro. Perceba que agora, o decímetro agora, ele é um submúltiplo do metro. E para a gente transformar isso para decâmetro, nós temos que fazer saltos, mas agora dividindo por 10. Ok? Ou seja, o decâmetro aqui ele está à esquerda do decímetro. Fazendo, então, essas sucessivas divisões por 10, nós vamos obter, então, para transformar o decímetro em decâmetro, 2 posições à esquerda, ok? 1, 2. Temos que dividir por 100, ou seja, dividir por 10 e depois dividir o valor por 10 novamente, ok? Lembrando que o valor é esse daqui. 1.463 decímetros. Então, vamos lá? 1.463 decímetros, dividido uma vez por 10 e depois novamente por 10, nós vamos obter 14,63 e a unidade de medida que a gente deseja, que é o decâmetro. Certinho, pessoal? Acompanhou aí? Adalto, seu microfone está multado para mim, eu não consigo desmutar ele. Perdão. Aí, beleza, pode falar. É o seguinte, só para reforçar que o valor aí, 1.463 decímetros, que à direita do numeral 3 ali, tem uma vírgula que a gente não coloca, mas ela existe, ela não está grafada, né, mas esse número é exatamente igual a 1.463,0, né? E no resultado, essa vírgula ela vai andar para a esquerda. Exato. Então, fazendo as duas divisões sugeridas por 10, essa vírgula, que teoricamente está aqui, né? Mas a gente não faz a grafia dela, ela tem que andar 2 casas para a esquerda. 1, 2 casas, então essa vírgula vem parar aqui entre o 4 e o 6, tornando o número menor.
ok? Então, de 1.463, passamos para 14,63. E aí, a unidade de medida que é requerida na transformação. O pessoal conseguiu acompanhar? Beleza. Tem uma questão que eu percebo, que é, nesse caso aí, como a gente trabalha bastante em cartografia, que quando a gente faz essa conversão, olha lá, eu tinha 1.463, né? Não estou falando aqui de unidade de medida. Aí o aluno, no final da divisão, ele tem 14,63. Então, é um número menor, né? Exato. 100 vezes menor. Só que o aluno, ele tem que pensar na distância. Então, como eu estou utilizando uma unidade de medida maior, né, como eu estou convertendo uma unidade de medida menor para uma maior, o aluno tem que pensar na equivalência da distância. Então, se eu tenho uma reta representada por 1.463 decímetros, ela vai ser exatamente igual a uma reta representada por 14,63 decâmetros, né? Tem uma equivalência, por isso a igualdade aqui no meio entre as duas coisas. Isso, e o aluno, às vezes, ele não materializa isso, né? Porque ele pensa que, mas diminuiu o que eu tinha, é como se eu tivesse o dinheiro, né? Estava com muito dinheiro e ficou com pouco dinheiro. Mas eu tenho que lembrar que a distância é a mesma, só a unidade de medida que é maior. Entendi. É semelhante a você ter uma nota de R$2 ou 4 moedas de 50 centavos. Exatamente. Você continua com a mesma quantidade, mas com representações diferentes. Exato. Perfeito. Pessoal, vocês então aí que o Vinícius, o Diogo, a Júlia que comentaram que estão entendendo aí, ok? A gente vai para a nossa segunda atividade, finalizando a nossa discussão de hoje. Aqui está sugerindo para vocês converterem para quilômetros. Primeira transformação, então, converter 1.000 metros para quilômetros. Pessoal, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que valor que vai aparecer aqui? Coloca no chat para nós, galera. Coloca aí no chat aí. Do EMI foi a primeira a colocar um resultado. Ó. Gustavo. Bom dia, Gustavo. Gustavo, como o professor Neto falou anteriormente, seja bem-vindo. E essa videoaula ela vai ficar gravada. Depois você pode pegar o conteúdo que você perdeu assistindo novamente, viu? E eu sou suspeito para falar, mas a videoaula está muito boa. Tá ótima, com a participação de todo mundo, tá show. Ó, a Noemi postou aqui já uma resposta, 1 quilômetro. Stephanie também está concordando com 1 quilômetro. Oi, Gustavo, bom dia. Tem problema chegar atrasado, não. O importante é participar, garoto. A live fica disponível para você quando ela finalizar desde o começo. Júlia também está postando em 1 quilômetro. E aí? Maria Eduarda postando 1 quilômetro também. Maria Eduarda postou 1K. 1K é 1.000, Maria Eduarda. Tem que pôr o metro na frente do K, ok? Diogo, mesmo comentário, ok? Você postou 1.000, mas nós estamos falando de comprimento, então tem que ter o metro na frente do K de 1.000. Certinho? Arthur Borges mandando um bom dia. Bom dia, Arthur. Que bom que você está aqui. Pessoal, convertendo aí, então, ó, 1.000 metros, 1 quilômetro. Tranquilo, né, pessoal? Se você tem representação de 1.000 metros, fazendo a divisão 3 vezes por 10, e aí eu não consigo tirar essa plaquinha aqui para vocês, ó, fazendo a divisão, então, 3 vezes por 10, você caminha com a vírgula para a esquerda dessa vez, ok? Então, o que era 1.000,0 fica dividido 3 vezes por 10 e você tem a representação de 1 quilômetro, ok? Duas medidas
correspondentes. Beleza, todo mundo acertou. Show! Satisfeitíssimo. Uma última para comprovar que todo mundo está craque aqui na discussão. Vamos fazer a transformação aí de 100 mil decímetros, também para quilômetros. Que valor correspondente aparece, pessoal? 100 mil decímetros para quilômetros. A Noemi já colocou um resultado lá, ó. Noemi é fera. Sou fã dessa aluna, viu? Show de bola. Aliás, sou fã de todo mundo que está online aqui com a gente. Que satisfação poder fazer essa discussão de conteúdo aqui com todo mundo. Todo mundo aqui é show, gente. Que orgulho de vocês. Ó, a Noemi está postando que vai ser 10 quilômetros. A Ariadne está postando na transformação vai resultar em 10 quilômetros. A Vinícius Júlia está postando em 11 quilômetros. Maria Eduarda participando, 10 quilômetros. Júlia postando com 10. Stephanie com 10. Gustavo postando com 10 quilômetros. Pessoal, que bom que vocês estão participando, hein? Quanto será que vai dar aqui nossa representação? 10 quilômetros, pessoal. O que a gente tem, então? 100 mil decímetros. Nós estamos nessa posição, ok? Queremos converter para quilômetro, então temos que fazer 1, 2, 3, 4 divisões por 10, certinho? Então, aquele 100 mil, vírgula 0, tem que pegar essa vírgula e andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, colocando aqui a vírgula após esse primeiro zero, nós temos a representação de 10 quilômetros, ou, se você preferir, pode ser 10,0 quilômetros. Show! Todo mundo acertou, o pessoal está bem conectado. Turma, na verdade, esse daqui, então, é o nosso último slide da apresentação de hoje. A gente ainda não finalizou, o professor Adalto e eu queremos saber de vocês aqui na colaboração de vocês, o que vocês acharam dessa interação, dessa discussão de conteúdo. Nós fizemos ela bem simples para caber na nossa dimensão de tempo, ok? E para poder chamar a atenção de vocês a respeito de conteúdos que são cobrados tanto em física quanto em geografia. Então, faz essa gentileza para mim, para o professor Adalto, o que vocês acharam dessa interação? Tem alguma sugestão de melhora? O que não foi legal, que pode melhorar? Alguma coisa que você gostou? Se dá para repetir essa dobradinha de conhecimento? O espaço é de vocês. Pode sugerir um tema que vocês queiram que seja trabalhado, né? Que vocês querem que seja comentado aqui. E aí, eu queria relembrar que, no caso de conversão de unidade de medida, que, por enquanto, nós não estamos estudando nos PETs em geografia, mas ele faz parte do conteúdo mais importante da geografia do primeiro colegial, que é a cartografia. Eu digo que mais importante, na verdade, todos os conteúdos são importantes, mas é o conteúdo que os alunos do primeiro colegial, na média, na sua maioria, têm um nível maior de dificuldade na minha disciplina. Então, aí, quando eu assisti a live passada aí do professor Neto, e que ele falou da questão, ele tocou no assunto do sistema métrico decimal, eu achei bom demais, né? É um conteúdo que a gente utiliza, como o Neto disse, o professor Neto, utiliza em física, em química, em geografia, né? e matemática, né? Que sempre também cobra. Nono ano, por exemplo, eu sei que trabalha com proporção, no nono ano, a matemática. Que aí, sempre que a professora trabalha com proporção com os alunos de nono ano, quando eu tenho contato com os professores, né, a gente faz uma parceriazinha com o cálculo de escala, que é proporção. Né? Legal. Bom, o pessoal está aprovando aí, viu?
Ah, o Diogo tá achando top, que espera ter mais. Vamos fazer mais, Diogo. Inclusive, se vocês tiverem sugestão de tema, pessoal, estamos aí para colaborar com vocês, ok? Ah, o Arthur, mesmo chegando atrasado, achou legal. Que bom, Arthur. Ariadne comentando, super legal, vocês empenhados para nos ajudar. E vocês empenhados em acordar cedo e estar aqui com a gente. Pessoal, tudo isso aqui só tem sentido se vocês estiverem online com a gente. Valeu demais. Maria Eduarda comentando, foi boa, dá para repetir. Dá mesmo, Maria Eduarda. Também estou muito satisfeito. A Júlia comentou, muito bom, foi bem tranquilo. A ideia foi fazer bem tranquilo mesmo, Júlia. Mas dá para a gente aprofundar mais nesse conhecimento aqui. Que bom que vocês gostaram. Noemi, foi muito bom, não tenho dúvidas nesse conteúdo. Que ótimo, Noemi, você tem uma autonomia muito boa. Vinícius, foi muito bom, valeu, Vinícius. Stephanie também está comentando que achou bacana, legal. Gustavo aprovando, muito bom, valeu também, Gustavo. O Diogo tem uma sugestão de tema, MRU. Diogo, tem vídeo sobre movimento retilíneo uniforme lá no canal. Você já conseguiu acompanhar no meu canal de física? Eu comentei o conteúdo do PET. E se eu não me engano, há anos anteriores tem conteúdo, tem mais vídeos sobre movimento retilíneo uniforme também. Se você tiver, pessoal, e tiver alguma dúvida de física, geografia, pode comentar também, tá? Eu vou mandar mais uma questãozinha aí no chat, ó. Só para a gente, porque ainda tem um tempinho. Né? Beleza. Acabei de mandar. Né? E se fosse para converter para quilômetro, esse valor que eu não coloquei para qual unidade de medida, né? Saiu aí, Neto, no chat? Já vai. Tem um delayzinho aqui, mas já vai sair. Sim. Então, se fosse para converter 100 mil milímetros para a unidade de quilômetro, que é uma dificuldadezinha que o pessoal tem, né? Quando o número de divisões vai dar resultado a um valor decimal. Aí o Neto colocou a tabelinha de novo para vocês visualizarem, né? Na visualização da tela aqui, né? Está aparecendo... Ah, sim, agora sim. A tarjazinha dos comentários estava sobre ela. Aí o Diogo respondeu, né, a sua pergunta. Pessoal, enquanto vocês vão escrevendo aí, vão resolvendo, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Neto pelo convite e pelas orientações que ele me deu, né? E, em segundo lugar, eu queria agradecer a vocês pela presença, porque nesse meio digital a gente sabe o quão é difícil para vocês, que são jovens, permanecerem numa atividade por um tempo como esse, né? E até dedicar o tempo para essa atividade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, queria dizer que eu estou muito feliz, que eu estou aprendendo a utilizar esse meio digital, né? Eu tenho um canalzinho lá no YouTube que está muito distante do professor Neto, tem alguns vídeos lá que são interessantes para vocês, né? E aí eu estou tentando melhorar também. A estrutura que o Estado disponibiliza para nós, ela é uma estrutura muito pobre em termos de recursos. Na verdade, o Estado ele colocou o aplicativo Conexão, que tem uma aplicabilidade muito reduzida, e as teleaulas lá pelo Conexão também, que são boas, mas são muito poucas em termos de conteúdo, né? Então, geografia, por exemplo, no módulo 2, não teve nenhuma teleaula até essa semana, porque está na área das ciências humanas,
E aí acaba que tem que ter videoaula de filosofia, de sociologia, de história, né? E aí a geografia, ela entra nessa fila e até agora não teve. Então, os recursos são muito pobres, apesar de que tem videoaulas sobre o tema lá, domínios morfoclimáticos, hidrografia, tem videoaulas excelentes, né? Mas o Estado está proporcionando pouca coisa para nós. Inclusive, nós não temos um tempo para a correção dos exercícios, como a gente faz na sala de aula, né? Eu sei que tem as respostas aí nos sites como o Brain e outros aí, que são quase todas as respostas estão corretas, mas falta aquele comentário nosso de sala de aula, para tirar uma dúvida, às vezes que o aluno na questão não conseguiu sanar. Mas aí a gente está tentando. Todos nós, professores, estamos aí num esforço para tornar essa quarentena melhor. Né? E lembrar também, gente, não saia de casa, só saia se for extremamente necessário. Viu? Exatamente, pessoal, se cuidem. Queremos encontrá-los vocês em breve, se retornarmos ao regime presencial de aula. Ó, o pessoal aqui está postando já as respostas, tá? Noemi está postando 0,1 quilômetros na transformação. A Stephanie participou, também 0,1 quilômetros. Maria Eduarda com 0,1 quilômetros. A Júlia postando 0,1 quilômetros. E a participação do Gustavo também com 0,1 quilômetros. E o pessoal acertou, né? Que são seis casas decimais. Então, na divisão por 10 a sexta, que é 1 milhão, né? Tá de parabéns aí, a galera. Show! Estou muito satisfeito. Também fiquei bastante satisfeito. Pessoal, a gente está caminhando já para o nosso tempo final de live, e eu também quero agradecer a todos vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para estar online aqui com a gente. Esse prestígio de vocês aqui só torna esse tempo todo de dedicação, de fazer os slides, de todos esses bastidores, de fazer esse momento aqui acontecer, vocês só fizeram isso valer a pena. Então, assim, eu sou muito grato a vocês por isso, tá ok? E pelo retorno que vocês deram, vocês podem com certeza contar com mais aulas dinâmicas como essa. Tem muito mais conteúdos em que física e geografia podem ser coautores, tá ok? Aqui a gente deu apenas uma pequena amostra do que a gente pode fazer. Então fica aqui registrada a minha gratidão a todos vocês que estão online. Muito satisfeito. Nunca tive tantos alunos assim online. 15 espectadores aqui da nossa live. Muito satisfeito, de verdade. E eu tenho certeza, Beto, que muitos vão assistir depois. Porque, em termos de conteúdo e explicação, eu acho que nós não deixamos nada a desejar, né? Com certeza. O professor Neto explana muito bem, explica, né, muito bem, linguagem boa, em sintonia com os alunos. Então, muito, muito top. Cara. Beleza, pessoal. Obrigadão a todos vocês, tá? A gente está caminhando aí para o fim da live. Ó, o Diogo tem aqui um comentário. Gostaria de deixar aqui minha sugestão de que os professores poderiam fazer lives. Sei que é difícil, mas seria muito bom para já nos adaptarmos às aulas, às formas que vocês explicarem. Ô, Diogo, o seu comentário, a sua sugestão, ela é pertinente, mas é importante a gente lembrar que nem todos os professores têm essa expertise ou essa disposição ou recursos tecnológicos como eu e o Adalto tem. Né? Nós somos aí até abençoados de ter uma conexão de internet, de ter celular, de ter notebook para poder disponibilizar esse contato com vocês. E, infelizmente, nem todos os professores têm, Diogo. Então, assim, o professor Adalto e eu somos muito gratos de poder ofertar isso para vocês e vocês assistirem, mas, infelizmente, não são todos que têm essa possibilidade. Mas, com certeza, Diogo, a gente vai mencionar isso em alguma reunião que a gente tiver na escola, de que foi um momento proveitoso e que, se mais professores tiverem os recursos e quiserem aproveitar, o professor Adalto e eu podemos estar comentando e viabilizando que isso ocorra com mais frequência. O Diogo, e para complementar aí o que o professor Neto falou, é o seguinte, eu
eu tenho uma certa facilidade com os recursos tecnológicos. O Neto tem muito mais. Mas, assim, eu estou sempre pesquisando e tentando aprender, né? E fiquei várias horas essa semana pesquisando aplicativos. Inclusive, eu fiz uma live teste com o meu celular, porque eu estou utilizando aqui o notebook, mas aqui em casa eu tenho a minha esposa que está trabalhando com teleaula e ela tem um espaço que eu não posso entrar, então já é uma limitação. Eu tenho o meu filho que também está assistindo teleaula, e então é outro espaço que está limitado aqui na minha residência, então eu tive que vir para a área aqui do fundo, e graças a Deus eu ainda tenho esse espaço, né? Então, muitos professores vivem aí em residências menores e têm essa dificuldade. Tem a dificuldade do conhecimento tecnológico, e o Estado ele não proporciona essa questão dos recursos. Então, a gente está fazendo um desdobramento muito grande para poder estar participando dessa live. E eu e o professor Neto, nós, tranquilamente, nós podemos auxiliar quaisquer professores que queiram fazer esse tipo de atividade. Mas eu estou só relatando o grau de dificuldade, que é para que vocês possam ver. Se não tem mais professor participando, é porque realmente para nós é muito difícil, né? Sim. Mas nós vamos tentar, aí, eu tenho certeza, a supervisão está vendo, está assistindo isso daqui, ou vai assistir, porque elas acompanham, a vice-direção também acompanha o que a gente está fazendo, né? E eu tenho certeza que vai repercutir positivamente, né? E a gente, vamos continuar. Professor Neto aí, ó, se tiver alguma ideia de algum outro conteúdo que queira minha participação, eu estou aqui, é só falar, viu, Neto? Legal. Vocês podem sugerir pelos grupos de WhatsApp, pelo Conexão, temas que vocês acham que tem a ver com a geografia. Eu e o professor Neto, a gente faz o barômetro e o pluviômetro, né? E a gente faz com materiais reciclados. Eu tenho um videozinho lá que o som está muito ruim, eu pretendo melhorar aquele vídeo, né, para nosso retorno às aulas, até agora mesmo na pandemia, que é um material muito bom para que vocês possam monitorar, no caso do barômetro, a variação do peso do ar, né, e no caso do pluviômetro, a quantidade de milímetros de chuva que cai na nossa superfície. Então, a gente tem muita coisa que dá para fazer essa conexão. E aí a gente vai tentar. Eu vou precisar sair agora, quero agradecer mais uma vez ao professor Neto e a vocês, né? Já falei tchau aí, e estou fechando o aplicativo porque eu tenho um compromisso agora, tá ok? Beleza, pessoal. Valeu, professor Adalto. Grato pela parceria. Alô. Foi show. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, brigadão.